E aí, pessoal, hoje eu vou falar de uma banda muito importante do começo dos anos 80 no Brasil, que foi a Blitz. Tá? A Blitz foi um sucesso enorme no começo dos anos 80, mais especificamente entre 82 e 84, porque eles apareceram, né, com um apelo muito visual, uma forma de se apresentar e uma interpretação nas músicas muito diferentes do que a gente tinha na época, tá? Tanto a apresentação cênica deles como os vocais nas músicas eram bastante como se fossem conversados, falados, né? Como se fossem narrações ou conversas, o que era uma novidade para a época. Então, por exemplo, Você Não Soube Me Amar, que foi o primeiro single, o primeiro hit, né? Na época não se falava tanto assim single, hit, era mais sucesso ou compacto, né? Que foi lançado pela gravadora naquele ano de 82, vendeu muito, vendeu centenas de milhares de cópias, né? Apressando inclusive a gravação e o lançamento do LP, né? Que tem essa capa aqui que a gente está vendo, tá? Então veja bem, naquela época nós estávamos vivendo a New Wave, a época da New Wave, né? E uma banda que tinha surgido um pouco antes da Blitz, né? Mas também na mesma região, no mesmo Rio de Janeiro, e com o mesmo aspecto visual e a formação também de um vocalista masculino e duas ou mais vocalistas femininas também, foi a Gangue 90 e as Absurdettes, né? Provavelmente a Gangue 90 e as Absurdettes influenciaram bastante a Blitz, já que eles eram da mesma região, né? E muito provavelmente eles tinham bastante contato entre si, as duas bandas, né? O nome da banda Blitz foi sugerido pelo Lobão. O Lobão que na época, antes da gravação, ou até a gravação do primeiro disco, ele se apresentava como baterista da banda, né? Ele era o baterista da banda e a banda era muito abordada e tinha que parar nas blitz, nas blitz rodoviárias, né? O carro da banda ou onde a banda estivesse era frequentemente abordado e parado nas estradas. Daí a ideia do Lobão de dar o nome da banda de Blitz, né? Aliás, esse assunto, esse tema, foi abordado em uma faixa do disco Radioatividade, que foi um grande sucesso deles também, que foi Weekend. Essa música, Weekend, está no álbum Radioatividade, lançado em 84, né? E tem um trecho da música que é uma conversa entre a banda e os guardas rodoviários que param a banda na estrada, né? Até que vocês devem lembrar do trecho que começa assim: Blitz, documentos. E elas respondem, né, as vocalistas, né? Ué, só temos instrumentos. Lembram desse trecho da música, né? Weekend, que foi também um grande sucesso, só que já no quarto disco da banda, né? Tá? Bom, eles tiveram bastante influência também da Jovem Guarda, tá? Principalmente nos temas mais leves das músicas. Nem sempre os temas eram só leves, né? Existiam umas pitadas sabe, de malícia ou sexo, né? Mas eram umas coisas assim bem mais leves do que não eram grosseiros, né? Digamos assim. Né? Quanto ao visual, eles se inspiravam muito no visual new wave da época, né? Roupas muito coloridas, né? Veja bem, o próprio, né? As roupas aqui na capa do disco, né? Já mostram esse aspecto colorido das roupas, que era o visual da época, né? O visual das roupas jovens na época, né? Então, bom, as músicas elas tinham características bem diferenciadas, tá? Então, por exemplo, tinha muitos trechos de músicas falados, como se eles estivessem narrando uma historinha, né? Então, por exemplo, nós temos no começo do álbum tem a música Blitz Cabeluda, né? E também logo em seguida vem a faixa De Manhã, Aventuras Submarinas, que tem trechos de narração, como se estivessem narrando a cena de um filme ou a introdução de uma história, tá? Nesse ponto, eles também eram bastante parecidos com a já citada Gangue 90
banda que apareceu um pouquinho antes deles, 1 ou 2 anos antes deles, tá? Ah, tá. Quanto ao fato da banda ser um pouco mais teatral, não era por acaso. Veja bem, o Evandro Mesquita, que era o vocalista da banda principal, né? Ele fez parte do grupo teatral carioca Asdrubal Trouxe o Trombone, que entre outros membros que ficaram famosos depois, mais famosos depois, tinha a Regina Casé, né? E o Cazuza também chegou a participar desse grupo, tá? Tá. A banda começou a ganhar bastante notoriedade com shows no Circo Voador, no Rio de Janeiro, né? Os shows eram eram lotados, faziam muito sucesso, e isso acabou chegando aos ouvidos da direção da EMI Odeon, né? que os contratou, e logo no começo do contrato já lançou o single, o compacto de Você Não Soube Me Amar, que vendeu centenas de milhares de cópias, né? Que foi o grande hit da banda naquele começo, né? E que projetou a banda nacionalmente, até com clipe no Fantástico. Veja bem, naquela época pré-MTV, né? Aparecer com um clipe no Fantástico já era um sinal de grande repercussão, de grande sucesso, e foi o que aconteceu com eles, tá? Aliás, vocês podem encontrar clipes deles, inclusive, se eu não me engano, inclusive essa aparição no Fantástico no YouTube. Vocês podem encontrar esses vídeos no YouTube, né? Então todas as músicas deles, desse primeiro disco, e também nos discos seguintes, mas a gente está falando especificamente do primeiro, elas tinham um grande apelo visual e também faziam referências a personagens, né? De filmes e séries, com uma temática mais juvenil, né? Que era típica de filmes que faziam, né? E músicas que faziam sucesso na época, né? Vamos para a formação da banda? Então a banda era basicamente os integrantes fixos da banda eram Evandro Mesquita nos vocais, violão, ovation e gaita, né? Tinha o Ricardo Barreto, que era também vocalista, guitarrista e violonista. Tinha o Antônio Pedro Fortuna, que era baixista, vocalista e também tocava gongo, e olha só, despertador. Tinha algumas referências interessantes de objetos que eles levavam para a gravação dos discos e que acabavam fazendo parte de todos os sons, né, toda a sonoridade do disco, né? Tinha o William Forghieri, que tocava teclados e também participava com os vocais. O Lobão, que foi o baterista em todas as faixas do disco, mas acabou se desligando da banda logo depois da gravação do disco, por isso que ele não aparece na capa do disco, né? E as vocalistas Fernanda Abreu e Márcia Bulcão, que aparecem acreditadas como vocais, copo d'água e canudinho, ou seja, elas também utilizavam esses objetos na gravação das músicas, e isso apareceu nos créditos do disco, tá? E os hits desse disco, né, os principais hits, foram logicamente o enorme sucesso de Você Não Soube Me Amar, né? Um pouco menos, um sucesso um pouco menor foi o de Mais Uma de Amor, Geme Geme, né? Que foi também o segundo maior sucesso do disco. E teve mais duas músicas que tocaram relativamente nas rádios, que foram Vítima do Amor, né? E O Romance da Universitária Otária, né? E essa música, provavelmente, você ouvindo a letra, né, o jeito que ela é contada, narrada, né, a historinha que tem dentro dela, muito provavelmente inspirou Eduardo e Mônica da Legião, e também um pouco mais distante, mas pode ter inspirado também a música Um Show de Rock and Roll do Roupa Nova, tá? Então vale a pena verificar se vocês acham também que tem semelhanças entre essa música da Blitz, o Romance da Universitária Otária, e Eduardo e Mônica da Legião e Um Show de Rock and Roll do Roupa Nova, tá? Então é isso. As Aventuras da Blitz 1, né, é o disco de estreia da banda, né? Inaugurou o sucesso e a repercussão das bandas de pop e rock brasileiras que surgiram
nos anos 80, né? Abriu as portas, digamos assim, para outras bandas que apareceram principalmente a partir do ano seguinte, 83 e também 84, 85, né? Bandas como Legião, Paralamas, RPM, Capital Inicial, né? Até bandas mais sérias, como Plebe Rude, por exemplo, tiveram as portas abertas, digamos assim, pelo sucesso da Blitz, por que não? Né? Então espero que vocês tenham gostado dessa resenha, que vocês tenham achado interessante. Se tiverem algum comentário para fazer, gostaria que vocês comentassem. Deixassem também o seu joinha, caso tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo, também falando sobre bandas dos anos 80, tanto nacionais quanto internacionais. Não só anos 80, rock e pop em geral, ok? Valeu, pessoal!